Tudo bem, pessoal? Boa noite. Estamos começando mais uma live aqui do Portal da Tradição, nesta terça-feira, 21 horas pontualmente. Um calorão aqui em Passo Fundo, 25 graus agora a temperatura. Faz muito calor, a previsão do tempo já apontava, né, que a gente ia ter muito calor e de fato vem se confirmando isso, né? Para amanhã a temperatura ainda mais quente, né? Temos a possibilidade de chegar a 34 graus amanhã. 25 agora aqui em Passo Fundo. Boa noite, pessoal que está assistindo aqui a nossa live. Hoje vamos falar com Ângelo Franco, um dos grandes músicos, cantores, intérpretes, compositores da nossa música regional. É o nosso convidado Ângelo Franco, ele que também faz parte do projeto Buenas e Me Espalho e já vai chegar com a gente aqui, né? Boa noite para a Bruna, minha esposa, que está assistindo. Um grande beijo. Ao meu irmão Renato Finger, aí em Tapera. Grande Renatinho, tudo bem? Obrigado por estar com a gente aqui. Estão ouvindo bem, né? Tudo certinho? O áudio está legal? Aí, por favor, me avisem se estiver tudo bem. E um grande abraço ao Finger, que também tem alguns projetos novos aí, né? Estávamos conversando esses dias e o Renato vai inovar aí com algumas novidades também nas redes sociais, né? Renato, que é nosso colega de rádio lá da Rádio Estúdio de Tapera. Grande Renato Finger, obrigado por estar acompanhando. O Rafa Ramires também está aí com a gente, né? Tudo bem, Rafael? Obrigado por estar acompanhando aqui na audiência da Rádio Portal da Tradição e agora aqui no nosso Instagram, né? A Dona Lourdes, boa noite, tudo bem? Obrigado pela companhia. Finger escreve, ó, Tapera na audiência do Portal da Tradição. Muito obrigado ao pessoal aí de Tapera, nosso amigo Renato Finger, né, que está com a gente. Vamos já começar aqui então a prosa com o Ângelo Franco, que é o nosso convidado desta noite aqui na live do Portal da Tradição, falando sobre música, falando sobre a cultura gaúcha e tendo a honra de conversar com o Ângelo Franco, né? Que é um dos grandes talentos, intérpretes, músicos, compositores do nosso Rio Grande. Ângelo, muito obrigado por estar aqui conosco, meu amigo. Seja bem-vindo aqui ao Portal da Tradição. Boa noite. Boa noite, boa noite. Não sei se vocês me ouvem alto e claro aí. Tá tudo bem, tá tudo legal. Estamos te ouvindo bem aí. E você? Coisa boa. Sabe como que é, né? A tecnologia a gente tem que estar sempre aferindo, né? Vendo se está tudo correto, tudo ok. Bueno, é um prazer para mim estar conversando com vocês aqui, né? O Portal da Tradição está levando sempre essa nossa ideia, essa nossa é uma frente de resistência, né? Dessa nossa cultura regional, dessa coisa importante, como eu falo, que o regional é o mais universal possível, porque todo mundo é regional. Todo mundo é regional. Se parar para pensar, o texano é regional, o flamenco é É, regional, o samba é regional, o funk é regional, tudo é regional, né? sim, Sertanejo é regional. E a gente não deixa de ser mais um dos regionais do universo. Ou seja, essa questão universal tem que ter um lugar muito garantido para aquilo que é nosso, né? Eu sempre digo para todo gaúcho que tem que consumir tudo, mas entender que o que é nosso é só aquilo que representa a nossa verdadeira identidade, ou seja, aquilo que é daqui, aquilo que é nativo, ou seja, que nasce daqui e que se transforma ao longo do tempo, como tudo se transforma. Há muita diferença entre o que é nativo e o que é tradicional, né? Tradição é aquilo que já se perpetuou durante muito tempo, aquilo que é antigo e que foi reconhecido como algo que se tornou tradição. E entender que o que é nativo é aquilo que nasce no lugar e que, né, vai se transformando com o tempo, trazendo as novas verdades, trazendo a juventude, trazendo aquilo que vem a arejar, sem perder a identidade, sem perder a raiz, mas representando aquilo que nasce no lugar. Então é muito importante a gente falar sobre isso, né? E a gente está num, num canal como esse de vocês aí, né? Para poder falar sobre isso. Para mim, que sou artista regional e que me considero extremamente universal, acho importante e um orgulho para mim estar conversando com vocês.
Ficamos emocionados aí, Ângelo, com as tuas palavras e te agradecendo novamente aí pela tua disponibilidade, né, de destacar um tempinho aí do teu dia, da tua agenda aí na noite já, né, para conversar com a gente, nós somos aqui de Passo Fundo, mas como tu bem disseste, a nossa ideia é auxiliar a propagar um pouco da nossa cultura, da música, né, que vocês nos brindam sempre aí, né, com esse talento e vindo nessa mesma senda aí que tu falavas, tem muita gente que não é vamos dizer assim, dali da campeira, às vezes nunca andou a cavalo sequer na vida, mas que gosta da nossa música regional, né? Que gosta da nossa música, que acompanha a nossa tradição, gosta da cultura gaúcha, né? Então, a gente vem se somar a isso. Tem tantos canais que já fazem esse trabalho aí de manter viva essa chama aí da nossa tradição, da nossa cultura, e a gente quer, através do Portal da Tradição, do nosso site, dos nossos canais, das redes sociais, da nossa web rádio também, ajudar dessa forma, né, manter viva a nossa cultura, né, e gostei muito dessa tua fala introdutória aí, porque resume bem isso, Ângelo. É bem isso aí que a gente pensa também, né? Olha, eu te digo com toda a sinceridade, assim, que ser um artista num país em desenvolvimento é algo muito corajoso, né? Porque não falta um ente familiar para te desencorajar, para te dizer que não sejas isso, que vai, tenta estudar, ser advogado, médico, dentista, sei lá. Só que o artista, ele nasce com o coração cheio de alguma coisa que o mundo não consegue extrair. O verdadeiro artista não consegue deixar de lado a sua primeira essência. E, e isso é uma coisa que aconteceu comigo e já aconteceu com tantas pessoas, né? Tive todas as oportunidades do mundo de ser o que quisesse. Só que já com 7, 8 anos de idade eu já era um artista, né? E acho fundamental que esse tipo de canal venha para perpetuar justamente a importância. Tu falaste sobre a questão de pessoas que às vezes nem montaram um cavalo. Na verdade, é importante registrar e entender que a gauchesca, que é tudo isso que resume esse canto, a poesia, a pintura e o registro, a gauchesca, o registro literário, o registro através das artes plásticas e através da música, surgiu quando o homem culto enxergou esse homem que andava a cavalo. Quem fez os registros e quem criou a escola da gauchesca não foram um homem simples. Isso é uma coisa importante de entender. Quem era retratado era o homem simples. Quem era cantado e descrito nas poesias eram os homens simples. Mas quem fazia isso eram os homens cultos. Isso vem de muito tempo. Vem do José Hernández, vem do Luiz Antônio Lucci, Stanislau del Campo, na Argentina. Aliás, perdão, Argentina e Uruguai, né? Vou pegar 3 obras que são fatídicas da história do gauchismo latino-americano, que é Fausto, Tres Gauchos Orientales e El Gaucho Martín Fierro. Juntamente também, pode pegar posteriormente o Dom Segundo Sombra, do Ricardo Guiraldes. São todas obras que retratam um homem simples cantada por homens cultos. Assim como aconteceu no Rio Grande do Sul, com Aureliano Figueiredo Pinto, que era um médico, um sujeito muito instruído, o próprio Ramiro Barcelos, né, que levava o nome, às vezes, o pseudônimo de Amaro Juvenal, né? Então, quem começou a cantar o homem simples foi o homem culto. Não há necessidade nenhuma de um homem viver aquilo para cantar. Ele precisa entender. Isso é uma coisa importante. Até porque as melhores palavras estão no sujeito que mais tem preparo para dizê-las, né? Então, isso é uma coisa importante que o povo reconheça, que o povo entenda, que daí surgiu o gauchismo. Esse gauchismo meio caricato, meio exagerado, meio de um homem fora do seu tempo, isso até pode ser engraçado, pode soar engraçado para muita gente, mas essa não é a verdade da literatura gaúcha. E digo com sinceridade, com toda a sinceridade do mundo, a gente tem que consumir toda a literatura que puder, toda a arte que puder, seja musical, artes plásticas, artes cênicas, todo tipo de criação possível, mas entender que sempre o homem inteligente ele consegue chegar mais longe que o homem que não está tão preparado para isso.
e não só inteligente no sentido de instrução, porque não se confunda inteligência com instrução, né? Mas que principalmente os homens instruídos conseguem achar o caminho mais verdadeiro, o caminho mais direto para dizer as coisas de maneira mais bonita. Isso é muito, muito, muito importante, né? Eu sou um intérprete, por exemplo, eu canto coisas que falam de cavalo e coisas que cantam de flores. Eu não posso cantar as duas coisas da mesma forma. Eu também escrevo. Eu não posso escrever com a mesma sonoridade coisas que falam de aporreados e coisas que falam de uma criança nascendo. Então, tudo isso faz parte de entender que a estética da criação artística, ela passa por essa sensibilidade, né? E que a gente tem que cada vez apurar mais isso para conseguir consumir coisas boas, né? Eu me lembro que eu era criança e achava que algumas músicas eram ruins, mas tudo pode piorar. Hoje em dia a gente tem que falam coisas terríveis, coisas que simplesmente elas zombam da inteligência humana. E não é porque precise ser vazio para gerar o divertimento. E não é porque a gente tem que ser preguiçoso mentalmente para estar se divertindo. É porque realmente a mídia talvez foi explorando o vazio e cada vez mais as pessoas que não tinham acesso à boa literatura, à boa palavra, à boa música, e o troço foi baixando, 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 baixando de nível. E quando eu falo nisso, inclusive, eu falo na música do Rio Grande do Sul. A música do Rio Grande do Sul era muito melhor há 20 anos atrás do que é hoje. E eu represento a turma de hoje. Veja bem, que eu estou sendo isento, né? Tu Sim. pegavas antes dos festivais, as temáticas eram variadas. Se cantava da vassoura ao negro de 35, ao escravo do saladeiro, se cantava do peão de estância à mulher que lavava roupa. Hoje em dia a temática parece sempre a mesma. A música parece sempre a mesma, os termos se repetem. Há um argentinismo excessivo, palavras em espanhol que muita gente não entende e que repete sem saber o que quer dizer, porque vira modismo, né? E esse modismo não tem o meu aclaramento sobre isso tudo e pedir que a minha própria geração se releia, procure entender melhor, falar de coisas verdadeiras, de coisas do nosso tempo, né? A gente canta muitas vezes um peão posteiro. Hoje em dia, qual é a instância que tem posto? Não existe. Instâncias gigantescas, como no passado não existia. Se existia uma, duas, e talvez exista a história de alguém que é nesse sentido, mas isso já não é realidade. Vale muito como resgate histórico, mas não é a verdade. O meu filho não vai entender do que se trata, e o filho de ninguém vai entender do que se trata. E isso afasta a juventude da nossa música regional. Então é importante que a nossa música regional tenha atualização. Sabe aquele troço que aparece no celular da gente? Atualizar até amanhã, senão não vai acontecer mais. Eu acho que tinha que acontecer com a música regional do mundo. A música regional do mundo tem que se atualizar, sem perder a identidade, que é o Claro. fundamental. Nesse sentido, talvez se eu tiver errado, Ângelo, por favor, me corrija, mas eu tenho acompanhado as tuas lives também e tu sempre tentas, trazes um tema nas tuas lives, né? Um assunto específico aí para, não é simplesmente, e até essa nossa ideia também não é simplesmente entrar aqui e jogar a conversa fora, né? Mas é fazer uma reflexão aí para quem está do outro lado aí do celular, quem está assistindo. Esse é o teu pensamento com as tuas lives musicais aí, sempre com um tema, com um assunto específico? Eu gosto muito de trazer a reflexão, né? Porque o principal é o seguinte, não adianta eu vir aqui vender uma ideia. Eu tenho que fazer com que as pessoas pensem e criem as próprias ideias. Esse é o fundamento do artista, né? O artista, ele é um repórter do seu tempo, mas é um repórter sem patrão, né? Ele não vem para formar essa ou aquela ideia, ele vem para despertar a curiosidade e fazer com que a pessoa crie a própria ideia. Eu penso que eu faço parte de um estado que tem uma história fantástica, embora seja uma história jovem, né?
A gente tem pouco mais de 500 anos no Brasil. Se pegar a história missioneira, eu sou missioneiro, me orgulho muito, né? Tenho tatuado Sim, aqui a cruz, cruz carrego missioneira. sempre no peito, né? Tenho muito orgulho, tem 300 e poucos anos, e aí a gente para entender a nossa história, é uma história muito jovem, mas uma história muito bonita. Uma história entre essa questão do índio original, com a chegada dos povos ibéricos, né, que catequizaram em parte os índios, dizimaram os índios, levaram as nossas riquezas, mas que nesse conceito todo, nesse contexto todo, perdão, criaram uma história, que é uma história de um lugar, a história missioneira, por exemplo, e tantas outras histórias que fazem parte, a história dos imigrantes, a história de todos os povos que compõem essa nossa miscigenação, né? Se a gente para pensar sobre tudo isso, o que a gente tem que concluir ao final disso? Que a gente tem que reflexionar, né? A gente tem que refletir sobre isso tudo, para entender exatamente o que é o gaúcho, a diferença que há entre um gaúcho e um rio-grandense. Tem muito rio-grandense que não é gaúcho, não tem a sorte de ser gaúcho, porque ele acha que isso aqui é qualquer lugar. Tipo, pô, veio, meu povo chegou aqui, ficou, se eu for para outro lugar é a mesma coisa. Tô louco para me ir embora. E tem gente que não, tem gente que diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, esse lugar tem gente minha enterrada, né? Uhum. Isso a gente herdou dos índios. Vamos falar bem claramente, isso a gente herdou dos índios, né? Os índios que eram pioneiros estavam aqui em paz, bem quieto, até que os nossos ancestrais europeus chegaram, né? Aí tem gente que vem aqui dizer, porque não fazem nada, mas não fazem nada, com perdão de uma palavra, eu ia dizer um palavrão aqui, não fazem nada, mas é a casa deles, eles estavam aqui. O que alguém veio incomodar aqui? Entendeu? Veio incomodar para quê? Né? Para vir falar mal dos hábitos dos outros, dos deuses dos outros, só o meu que vale, só o meu que vale, né? Tudo isso faz parte da história do Rio Grande do Sul. Tudo isso tem que ser pesado. É óbvio que o mundo precisa andar, o mundo precisa evoluir, precisa produzir, precisa de um monte de coisa. Mas alguns respeitos são necessários. E esse amor à terra que o gaúcho tanto fala só existe por causa do povo indígena. Né? Seguramente por causa do povo indígena. As pessoas Uhum. que constroem clubes, ou templos, ou centros para se reunir, até são outros. Mas o amor à terra pregado, aquela coisa arraigada, a relação com os animais, com a natureza, com tudo, isso tudo vem do índio. Né? Então, às vezes, me parece incoerente quando alguém contesta a verdade indígena, sabe? Então, tudo isso, para mim que sou missioneiro, que eu sou muito mais europeu do que índio, mas eu tenho respeito demais por esse povo indígena, e acho que cada um de nós que olhar nos olhos de um indígena, de um descendente de índio, ou cada um de nós que vê aqueles miseráveis à beira da estrada, não tem que pensar que ali está um vagabundo, tem que pensar que ali está um cara que era dono até a gente inventar um novo direito de propriedade e dizer que ele era ninguém, ele estava ali sem fazer nada, ele estava ali só respeitando a natureza, pescando o que estava dentro do rio, sem alterar nada, em harmonia com o todo. Né? Então, essas coisas são muito sérias, porque eu respeito muito o povo que produz, o povo que trabalha, o povo que vira a terra e que transforma o deserto, às vezes, numa lavoura, coisa mais linda, e a gente precisa comer. Todas essas verdades são necessárias que sejam analisadas, sabe? É por isso que eu digo, tudo tem que ser muito pesado. Ser gaúcho não é fácil. Ser um gaúcho consciente e sincero com as verdades do Rio Grande do Sul é mais difícil ainda, porque a nossa história é toda misturada. É toda misturada. E muita gente, né, sejam os originais indígenas, ou sejam os imigrantes que vieram depois, muita gente deu sangue e suor pela história desse estado fantástico que é o Rio Grande do Sul. Só que o Rio Grande do Sul, veja bem, há muito tempo já, ele vem patinando justamente porque não se une, justamente porque um grupo puxa o outro para baixo. Nos artistas é a mesma forma. Para analisar uma coisa que eu falo. Me perdoe se eu me estendo muito, mas é porque eu É compilo pra falar. conteúdo e eu quero muito.
poder dizer algumas coisas. Qual é a música do Brasil que tem hora para tocar na rádio? É só a nossa. As outras tocam a qualquer hora do dia, inclusive na nossa rádio, né? Elas tocam música nordestina, música axé, música norte-americana, música inglesa, toca a qualquer hora do dia. A nossa tem que ser no programa gaúcho, do meio-dia às 2, ou das 5 às 7, como se a gente fosse alienígena. A gente é mais uma música do mundo, por que a gente também não pode tocar? É importante que hajam os programas específicos, mas que a nossa música também deva fazer parte, né, da programação universal, porque a gente não é alienígena, a gente faz parte do mundo. A gente faz parte do mundo tanto quanto o Gonzagão, tanto quanto a Daniela Mercury, tanto quanto o Gilberto Gil, tanto quanto a Lady Gaga. Né? Então é incrível, né? Mas uma baita reflexão, e é verdade, a gente às vezes não para pensar nisso, mas te escutando falando aqui, a gente começa a perceber, né, esse tipo de situação, né? Eu quero aproveitar e mandar um alô aqui, tem muitos amigos nossos que estão nos acompanhando, por certos seguidores teus aqui no Instagram, né? O pessoal está deixando recados, e aqui de Passo Fundo, muita gente nos assistindo, Ângelo, um abraço aqui pro teu colega músico, Marcelo Fener, um dos grandes músicos aqui de Passo Fundo, está nos assistindo, né? Aí o brinde ao Marcelo. Patrick Sampaio também é músico, também está com a gente, né? O Josué, nosso parceiro lá da Barbearia do Gaúcho, o Dr. Lucas Duarte, o Jader, nosso colega da Rádio Ghost aqui de Passo Fundo também. Eu anotei aqui para não perder, né? O Ari, que também é músico, Aristério Riffel, o meu compadre Wanderson lá em Caxias do Sul, a Beth Casanova, a Maria Gabriela, enfim, cometi algum pecado de deixar alguém de fora, mas foi quem eu consegui ver aqui que entrou e que deixou algum comentário, né? E agora eu te pergunto, Ângelo, uma opinião tua a respeito dos festivais atuais, né? Eu digo atuais neste ano de 2020 que estamos vivendo aí de uma forma muito diferente, muito atípica, né? Por causa da pandemia. Os festivais eles não pararam, né? Aconteceram de forma virtual, agora aos pouquinhos voltando aí de maneira presencial, né? E tu já mencionaste um pouco aí sobre os festivais nativistas, mas você que é um grande participante dos festivais, qual é a tua opinião mais detalhada agora especificamente sobre esse ano de 2020? O que tu tens achado aí dos festivais? Olha, em primeiro lugar, eu acho que quem conseguiu aprovar um projeto para fazer de forma virtual esse festival é um pouco um salvador da nossa classe artística. Todos que conseguiram fazer com que algo acontecesse, para que gerasse algum tipo de renda para os músicos, para os criadores da nossa arte regional e da nossa arte geral, né? Mas eu estou falando de festival, então, da nossa arte regional. Eles são um pouco heróis desse ano, né? É um ano totalmente atípico, um ano em que a gente pensou que nunca viveria algo similar ao que está acontecendo. Infelizmente, a gente sabe que ainda não acabou. Tem uma segunda onda chegando aí e não vai ser fácil. E a questão básica que eu digo é que os festivais eles sobrevivem da empatia com a própria comunidade, da simpatia, da empatia e da adesão da comunidade. O festival que acontece de maneira virtual não tem essa condição de estar realmente olhando no olho das pessoas que fazem eles acontecer. Mas eles estão acontecendo esse ano por pessoas que pensaram na nossa classe. Então eu só tenho a aplaudir as pessoas que fizeram acontecer. Esse formato ele veio a trazer algumas coisas à tona. As pessoas que estão assistindo de casa, seguramente, elas prestam muito mais atenção do que a pessoa que está presencialmente. Pasme em saber, porque muitas das pessoas que estão presencialmente estão lá para tomar uma cerveja, para abraçar um amigo, para dar aquela espairecida. Os que estão acompanhando de maneira virtual, eles estão porque realmente são apaixonados por aquilo e sentem saudade daquilo. Entende? Então, esse formato virtual, ele traz
A falta do calor humano, a falta do abraço, a falta do olho no olho, mas ao mesmo tempo revela exatamente quem é um apoiador do movimento. Isso para mim fica muito claro. E eu digo para todos que estão nos vendo aí, quem já parou, fez um mate, ou abriu uma cerveja, ou abriu uma garrafa de vinho, para dizer, hoje eu vou assistir a edição virtual do Canto de Luz, que teve no final de semana que passou, ou da Califórnia, que vai ter daqui a alguns dias, né? Quem vai fazer isso? É quem é absolutamente fã, quem quer ver a música, quem quer ouvir a música. É diferente do cara que vai lá para tomar uma cerveja, dançar com alguém, daqui a pouco pegar a gente, entendeu? Então, essas coisas ficam muito claras, muito claras. E outra coisa que para mim ficou claro e valeu muito, é que a nossa arte cada vez é menos popular e cada vez tem mais fôlego. Ou seja, ela não explode, mas ela não morre jamais, porque tem sempre alguém que vai eternamente estar consumindo aquilo que a gente está fazendo. É óbvio que a nossa poesia é muito densa para o total. Imagina, num país que consagra músicas com menos de 40 caracteres, como sendo as músicas mais populares, imagina poemas como O Entardecer, do Antônio Augusto Ferreira, poemas como Na Alma e na Voz, do Carlos Omar Vilela Gomes, Quando o Verso Vem Pras Casas, do Gujo Teixeira. Isso é demais para o povo que não está afim, né? Então, na verdade, a nossa música, ela não é uma música para muita gente. Ela é uma música para quem quer. E digo que se alguém puder mostrar para um amigo que não tem paciência e dizer para ele o seguinte, que cada um escolhe com que dose de poesia vai fabricar o seu sustento ou o seu existir, uma frase do grande amigo Robson Bahrein, se alguém puder dizer isso para alguém, a pessoa vai se dar conta, né? Existem no mundo as boas palavras e as más palavras. Existem pessoas que falam com conteúdo, gente que não diz nada, gente que não sabe sequer achar o jeito de dizer uma coisa pesada, que não tem nem respeito para dar uma notícia ruim, né? A gente vê isso na política, a gente vê isso na mídia, a gente vê isso em todos os lugares, né? E eu sou um cara isento, falo isso como um ser humano mesmo. A gente tem que parar para pensar que a palavra é muito importante. A palavra faz as pessoas fazerem coisas ou deixarem de fazer coisas. E é que é por isso que a gente tem que escolher sempre as melhores, sempre o que tem mais conteúdo, para passar isso para um filho da gente. Se a gente fizer um filho vazio, o dia que ele não tiver dinheiro, ele pula de um prédio. A gente tem que botar conteúdo espiritual, botar conteúdo humano nas pessoas. Entender que sucesso está muito além da meia dúzia de pila que o cara junta. Sucesso é a trajetória que ele construiu. Sucesso é o respeito que ele tem dos outros e aquilo que ele vai deixar o dia que ele virar pó, que é bem ligeirinho, né? Mas cada um sabe para que santo reza. Existem pessoas que são grandes. Existem homens que são tão pobres que só têm dinheiro. E existem homens que, a bem da verdade, nem sabem por que estão aqui. Né? Tem gente que passou a vida inteira tendo puxa-saco, não teve nenhum amigo. Né? Entende? Então, tudo isso é escolha. Cada um olha para dentro do coração e sabe exatamente aquilo que quer, aquilo que deseja. E assim é na arte, assim são nos festivais. Todas essas buscas, né? Elas são feitas desse tipo de escolha. O que me importa? Me importa uma coisa bonita ou me importa uma coisa que é como uma piada, que me contam agora e amanhã já não tem graça. Ou eu quero alguma coisa que eu ouça todos os dias, de que coisa maravilhosa poder ouvir isso. É a diferença entre a arte popularesca e a arte que permanece. A arte que é verdadeiramente popular. Felicidade, do Lupicínio Rodrigues. Até hoje a gente ouve felicidade foi embora é a saudade no meu peito. Que é a coisa mais simples, mais linda. Aí tem músicas que falam umas besteiras de um gaúcho caricato, que tu vê uma vez, acha engraçadinho. Eu vou ver a segunda, não tem graça nenhuma. Não vai permanecer. Então a gente faz essa escolha. É um conteúdo que a gente quer ou a gente quer qualquer coisa. A gente quer um vinho que a gente tome que permaneça na memória da gente,
ou aquele que simplesmente deixa bêbado e amanhã só ressaca, né? É É uma verdade. analogia. Perfeita, e perfeita, né? Ângelo, mas deixa eu te perguntar se tu podes fazer uma canção ao vivo pra gente aí, o pessoal que está assistindo, Tá? né? E com Sempre certeza posso. quer ter ouvido, né? Eu gosto de falar, mas eu aprendi a cantar antes de falar, eu acho. Essa parada que eu carrego no meu jeito vem do meu peito embriagado de ideal. Eu sou de um povo que se fez a ferro e fogo, guardando posto no Brasil meridional. Eu sou do povo que se fez a ferro e fogo, guardando posto no Brasil meridional. Os olhos firmes não retratam amarguras, pois as agruras não são mais que provações. Se rio pouco quando rio, sou sincero. Sei o que quero, não nasci pras ilusões. Se rio pouco quando rio, sou sincero. Sei o que quero, não nasci pras ilusões. A cada dia que o Brasil fica mais velho, eu me revelo mais gaúcho e brasileiro. Pena que os olhos do país às vezes turvam e nos enxergam muito mais como estrangeiros. A cada dia que o Brasil fica mais velho, eu me revelo mais gaúcho e brasileiro. Pena que os olhos do país às vezes turvam e nos enxergam muito mais como estrangeiros. É bem verdade que não somos agregados aos que parados choram um pranto de miséria. Sangue latino, coração da terra bruta, a nossa luta é por trabalho e gente séria. Sangue latino, coração da terra bruta, a nossa luta é por trabalho e gente séria. Nossas verdades têm razões nacionalistas, como ativistas da cultura regional. Já não pregamos nenhuma separação. Revolução é dar a mão ao seu igual. Já não pregamos nenhuma separação. Revolução é dar a mão ao seu igual e aos diferentes também. Por isso eu digo pra cada brasileiro: somos gaúchos com orgulho da nação. Apenas peço, não me esqueçam do Rio Grande, que ainda temos o Brasil no coração. Por isso eu digo pra cada brasileiro: somos gaúchos com orgulho da nação. Apenas peço, não esqueçam do Rio Grande, que ainda temos o Brasil no coração. Ângelo Franco. Coplas de um gaúcho brasileiro. Ângelo Franco ao vivo, conversando com a gente aqui na nossa live do Portal da Tradição. Ângelo, tu sabes que a gente tem uma rádio web, né, uma rádio online dentro do site, que é o Portal da Tradição, com programação ao vivo, né, e tuas músicas são bem pedidas lá na rádio, né, e tu falaste antes de programas específicos, né, a nossa rádio, como tantas outras aqui, Rio Grande afora, toca durante as 24 horas a música gaúcha, né, nossa música regional. E tem uma que o meu compadre Thiago Vera, não sei se está escutando, está assistindo a gente aqui ou não, mas ele sempre pede, porque é do festival aqui de Passo Fundo, festival Canto Galponeiro, que foi uma interpretação tua, Assobiando Tio Bilia, né? Eu gostaria de saber se tu pode contar um pouquinho para nós a história dessa música, como é que foi a composição e do que ela fala, já que é aqui da nossa terra de Passo Fundo, né? Olha só, eu tenho grandes amigos aí de Passo Fundo, né? Pessoas que eu quero muito bem e são irmãos, assim, que são aqueles que não tem mais, né? Aqueles que estão sempre do lado da gente, assim, né? O Ike Barbosa, o Espiga, o Betinho do Banhado, o Vander Lima, uma turma, assim, que, enfim, tantos outros aí, né? O Natalício, um monte de músico parceiro aí que tá sempre do lado da gente, tipo apoiando, assim, sabe? E o mais legal é que são todos entes individuais nas suas atitudes e eu tenho um link com cada um. Esse tema aí
Assoviando Tio Bilia é a letra do Gilberto Lamaison, que é o Betinho do Banhado, meu Sim. parceiro querido, um grande amigo, que a gente começou a parceria através do Wick Barbosa, que é, inclusive, é um cara que ajuda muito o meio nativista aí com a agência de publicidade dele, ele faz um monte de coisa, um monte de carinho pra gente, pra mim, eles fizeram um material maravilhoso, me deram de presente, assim, porque eles apoiam, eles são pessoas de coração, sabe? E ele tem a CAF propaganda e tal. Enfim, é uma turma de amigos fantástica. E o Assoviando Tio Bilia é do Betinho, que agora tá morando lá em Maravilha, né? Santa Catarina. Uhum. E ele mandou a letra e foi incrível, assim, porque eu li a letra, tipo, eu tenho que fazer já, e eu fiz juntamente com o César Silveira, um amigo meu, que é médico, oftalmologista de Cruz Alta, que também baita músico, compõe muito, inteligente ao extremo, assim. E aí a gente tem uma amizade muito produtiva, assim. Quando a gente não tá forcejando, a gente tá discutindo, até quase brigamos, não no sentido verdadeiro de brigar, mas a gente é veemente, assim, sempre criando, sabe? Criando e refletindo. E eu sou um grego e ele é um troiano pensando, mas a gente é muito irmão, se respeita muito e tá sempre se cutucando. E apareceu essa letra no meu celular que o Betinho me mandou, e aí eu tava lá no César comendo uma carne, e a gente sentou ao redor de uma bancada que tem na casa dele ali, e eu fiz uma estrofe, ele já fez outra, e a gente já discutiu a outra, e a terceira já saiu natural. Saiu muito rapidamente, é um texto muito bom. Eu mudei uma frase do texto do Betinho, que mudei só por questões de sonoridade, não por problema de conteúdo, né? E a letra é na íntegra dele, é toda a ideia, tudo, e a melodia minha do César, assim surgiu, a gente na mesma, assim, por questão de meia hora, a gente fez a melodia, mandou pro Betinho, o Betinho aprovou, aí a gente já gravou, já passou no primeiro festival, que foi justamente o Canto Camponeiro, né? É uma música que foi muito bem de palco, enfim, eu acho que vai marcar e vai permanecer, né? Eu não me lembro todo o texto, né? Porque tanta música que a gente faz, assim, eu acho que logo em seguida ela vai estar inserida no próximo show que eu tô armando. Eu preciso de uma música justamente com essa verve, com essa pegada mais gauchona, né? Para colocar no show. Eu acho que ela vai estar aí, ela vai começar a fazer parte ao natural do repertório, né? Gosto muito do tema, acho a ideia do Betinho fantástica, né? O patrão, né, largar a pataquada e ele aumentar a aposta, né? Se aumentar por 15 dias, eu monto de alpargata, Obrigado. entende? Então, é bagual o troço, é um baita tema e foi um baita momento aí, né? Porque o seu Adão nos recebe muito bem aí. Passo Fundo é uma terra de amigos, né? Inclusive, esse festival foi vencido pelo meu primo, criado comigo lá em Gaúcho, João Manuel Pereira Sasso, que é médico aí, Passo Fundo, lá de Gaúcho, lá do Pedregulho, né? Eu sou do Pasta Tigra do Pedregulho, a gente é parente e a gente se criou junto, montando de a cavalo no lugar mais bagual do planeta. E isso, só quem já foi lá sabe que eu não estou exagerando. Então, até hoje tem 70, 80 de chão para chegar lá. Não é lugar povoeiro assim com aires de com aires de lugar roots, né? É um lugar que é fora do eixo mesmo. E a gente se criou lá num tempo, muito nos anos 80, né? E embora eu minto que tenho 32 anos, mas eu já tenho bem mais de 45, então. Não tá aparentando, não tá aparentando. Eu não tenho barba. Uhum. A barba é que dá seriedade pro homem, eu nunca consegui ter. Mas tem cara de guri, né? Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Vitor Verca também, que está assistindo aí, um grande parceiro de longa data, o Rodrigo Alemão aí, do nosso parceiro da Quinquilharia Cuias e Brindes Personalizados. Que bom ter a participação de todo mundo, né? E a Ivone Moreira, que está deixando um monte de recado aqui pra gente. Ivone, muito obrigado por estar assistindo, né? Uma boa noite. Ela é a minha mãe. Oh, que legal. Ô, dona Ivone, muito obrigado por estar prestigiando aqui, né?
Apesar de eu estar todo dia incomodando, né, em todos os lugares, mãe é mãe, né? Ela nunca me abandona, então. Claro, Mandar um mas tá beijo pra certo. ela, com saudade. A minha, a minha também, a dona Lourdes também está assistindo aí, né? Nossas mães aí não Um nos beijo deixam para Dona Lourdes, sós. então. Um beijo para Dona Lourdes, porque eu acho que, sabe que a gente está numa época de reconhecer, né, o, o valor da mulher, né? E eu acho que tardou, né? Tardou muito. A gente vê os países que têm mulheres à frente ali, como eles estão indo bem em quase todas as questões. Eu acho que as mulheres, além de serem muito amorosas pelo fato de serem mães, elas entendem muito de se colocar no lugar do outro, né? Porque historicamente a mulher foi tão subjugada e tão subestimada, né? Então eu que fui criado pela minha mãe, meu pai era uma pessoa muito querida, mas ele não parava em casa. E eu tenho muito Uhum. carinho por ele, pela história dele, mas eu devo tudo o que eu sou à minha mãe. E quando eu vejo uma mulher diligente, uma mulher de personalidade, eu penso que o mundo precisa dar mais oportunidades às mulheres, até porque elas têm menos vícios da velha política ou da velha maneira de conduzir qualquer coisa, né? Que os homens têm, que a gente está há muito tempo criando os mesmos hábitos e vícios, né? E acredito que a sensibilidade da mulher vai fazer a diferença para a retomada de um mundo mais fraterno. A gente está num É. mundo muito odioso, né, tia? Mundo cheio de Uhum. polarizações, né? Ah, se o cara faz isso, ele é fascista. Se ele faz isso, ele é comunista. Se ele faz isso, ele é isto, não sei o quê. Se ele faz não sei o quê, sabe? Tipo, dizer que eu quero ser igual a alguém, daqui a pouco já começa a me criar problema. E eu fico Uhum. pensando, eu nunca fui filiado a nada, eu nunca recebi uma grana de partido político nenhum. Eu sou um artista que não tenho bandeira, mas tem coisas que eu preciso falar, que humanamente eu vejo. Se daqui a pouco alguém me coloca um voto, não vai ser justo comigo, entende? Uhum. E isso eu acho que as mulheres, dando origem, tem muito mais do que a gente. As mulheres conseguem se entender dentro da diversidade de raciocínio, muito melhor que os homens. A mulher raramente tem o hábito de contrapor-se e dizer salta para fora que eu vou ter cagar de pau. As mulheres, elas falam as suas verdades e uma convence e outra não convence. O homem chega um Uhum. momento que parece que a guerra parece inevitável. E isso não pode ser a verdade do ser humano evoluído, né? Isso tem que ser a verdade do ser humano medieval, não nós, né? Que o nosso debate seja no campo das ideias, seja no campo das verdades, não no campo das mentiras, e que seja no campo do tentar resolver e um ajudar o outro, porque o barco que nós todos andamos é o mesmo. E esse barco não é o país, esse barco não é o estado, esse barco não é a cidade, esse barco é um planeta, é um Uhum. universo que precisa ser cuidado. E se o homem ainda não entendeu que precisa cuidar e que todos precisamos fazer o mesmo movimento, aí, lamentavelmente, a gente se diz racional, mas a gente é o mais irracional de todos os seres. Porque tu não vê um cachorro estragando o planeta, tu não vê um peixe estragando o planeta, tu não vê um rinoceronte, um leão estragando o planeta. É só o homem, né? É só o homem por meia dúzia de pila em favor desse, em favor daquele, em favor desse. E aí dizem, não, mas realmente o homem precisa criar alternativas. O homem precisa criar alternativas. E é óbvio, a gente precisa comer, a gente precisa de energia elétrica, precisa de um mundaréu de coisa. Mas existem formas inteligentes de se fazer isso. Que a gente busque junto, que o planeta busque junto essas maneiras, que um não combata o outro, e que simplesmente o cara que pensa que a sua família vai ficar um pouco mais pobre, por isso, não pense que a sua família é mais importante que o planeta, né? Isso eu acho importante, né? Que a gente entenda que a gente precisa de um universo sustentável, um universo inteligente, sabe? Isso para mim é fantástico. Ninguém quer fazer com que alguém morra de fome, ninguém quer fazer com que o universo pereça, né? Mas é importante que os homens se coloquem no lugar, né? A gente vive num mundo aí dependente até hoje ainda
dessa matéria-prima fóssil, né, combustível fóssil e tudo mais, sabendo que existem todas as outras oportunidades do universo ser mais harmônico, mas por interesse de 3 ou 4, esse troço não sai do papel nunca. E a gente sabe que é verdade. Qualquer pessoa que for falar isso, contrário a isso, sabe que está mentindo, né? Entende? Então isso é uma verdade que eu, como artista, tenho que falar. Alguns não vão gostar de mim, porque eu não vou... Um dia me disseram assim, um dia eu falei assim, o homem tem que pensar, o homem tem que respeitar. Falei num evento, estava tocando assim, respeitar os pioneiros, o homem tem que ter cuidado com a terra, sabe? Cuidado com a terra, cuidado com a água. Aí um cara descendo do palco, um amigo meu, só que de uma outra, que tem um outro entendimento, não sei se o entendimento ele é melhor ou é pior que o meu, mas ele me disse assim, tu estás um pouco subversivo no teu discurso. Eu digo, tia, se tem uma coisa que eu não sou, é subversivo, porque eu só falo aquilo que é óbvio. Entende? Isso é óbvio. Tipo, nós estamos falando, né, das energias renováveis, um monte de coisa, né? Isso é lógico, isso é ciência. Entende? Não estou me chocando com ninguém. Entende? Agora, se eu não falar que a gente tem que prestar atenção nessas coisas, eu passo na estrada, viajando que nem vaca de pobre, estou sempre na estrada, né? Eu digo, se tivesse um transporte ferroviário, como seria menos dispendioso para o Estado, as questões rodoviárias, como seria mais seguro para mim estar sempre na estrada. Isso são coisas que o mundo faz, e é obviamente sabido. Então eu não tenho por que ter medo de ofender alguém, de falar isso. Eu não estou ofendendo ninguém. Estou falando algo que é claro e verdadeiro. Sabe? Então, e muitos dos artistas que fazem parte da minha música regional, às vezes não ressaltam algumas verdades com medo de perder trabalho. Eu não tenho esse medo, porque, em primeiro lugar, eu respeito a todos que produzem, respeito a todos que são verdadeiros. Eu falo só sobre coisas de verdade. Agora, se a pessoa quer uma pessoa que só fale coisas que não estão no... Ele não pode me chamar. Esse cara não sou eu, entende? Eu não vou desrespeitar ninguém, eu não vou chegar levantando bandeira de ordem nenhuma, mas eu não deixo de falar aquilo que é claro e que é real, né? Aquilo que é verdade, que está aí, que está claro para todo mundo ver, né? Porque eu sou um repórter do meu tempo. Todo artista canta seu momento histórico. O artista que não faz isso, ele não existe. Se eu seguir cantando o Rio Grande do Sul de 1890, simplesmente, quando forem falar o que se cantava naquela época, qual era o momento histórico dos artistas, eu não vou existir. Como uns quantos não vão existir. Tem gente cantando o Rio Grande do Sul só das tropiadas. É legal, é bonito, tem uma história fantástica, e eu tenho vários resgates históricos que eu acho... Eu amo história, fiz faculdade de história um pedaço, me formei, mas gosto demais da matéria, respeito demais a ciência, a história e também a memória, que são duas coisas distintas, né? Mas é importante que se entenda que o artista tem que cantar o seu momento, tem que problematizar o seu momento, senão a gente não existe. A gente é simplesmente um papagaio de um outro tempo, está repetindo uma coisa que não é o nosso tempo, né? Eu, pelo menos, eu te digo com toda sinceridade, talvez um dia eu morra sem ter tido grande sucesso, talvez eu não seja lembrado por ninguém, mas uma coisa eu tenho certeza, que a minha obra teve critério do início ao final, e que eu nunca busquei ofender ninguém, e eu nunca tive patrão, nem ista nenhum, nem ista aqui, nem ista ali. Eu não sou comunista, não sou ruralista, não sou petista, não sou direitista, não sou ista nenhum. Agora, tudo que para mim, como ser humano, é verdade, eu vou me dar o direito de cantar. E preciso cantar, porque assim o meu povo missioneiro lá começou cantando música, que talvez seja o berço da formatação de um nativismo, né? Começou cantando, opinando, eu não vou deixar de cantar opinando, tendo certeza de que eu não faço injustiça nenhum com setor nenhum e que eu não trabalho para setor nenhum também. Isso para mim é muito importante. Claro. Olha o comentário do nosso amigo Ari, aqui de Passo Fundo, Aristério, né? Um abraço a ele, mas que baita entrevista. Parabéns, Ângelo, que postura humana, se colocar no lugar do outro. O outro é quem me interpela a ser responsável
por ele e pelo mundo. Legal mesmo. Ângelo, infelizmente o nosso tempo é limitado aqui também na nossa live, né? Então eu queria pedir, antes da gente encerrar, se tu podes nos brindar com mais uma música aí, pra gente, antes de encerrar a nossa conversa. Com certeza, meu amigo. Muito obrigado. Já deixo um abraço no coração de todos aqui, dizendo que sempre me queiram bem, que não custa nada, como diria um compadre meu chamado Luiz Dornelles Soares Júnior, e que a gente vai seguir cantando, seguindo cantando com o coração, e que sempre, sempre, sempre respeitem um artista que cante aquilo que o seu coração manda, e que sempre privilegiem os artistas da nossa terra, e que sempre que possam, peçam aqueles que detêm as concessões de rádio, que eles consigam inserir a nossa música num contexto universal, que não deixe de ter os programas específicos, mas que a gente possa tocar ao lado de uma música de um outro brasileiro qualquer, de um outro sujeito do mundo, porque a gente não é alienígena. E tem muita música bonita capaz de tocar em qualquer programação que seja do Ângelo Franco, do João de Almeida Neto, do Elton Saldanha, do Luiz Carlos Borges, que é um gênio missioneiro, enfim, né? E vou terminar cantando um tema aqui do Rodrigo Bauer, a letra do Rodrigo Bauer é melodia minha, que justamente fala sobre a gente entender que eu falo com muita veemência, mas tenho certeza de que sei muito pouco. Não há chegada sem haver caminho, uma saudade se não há distância, mesmo caule que apresenta espinhos, sustenta as rosas, cores e fragrância. Ninguém é velho sem ter sido jovem. Não é possível alterar as normas, até as areias sem saber se movem. Mas são os ventos que lhes dão as formas. Azar e sorte habitam o baralho, e o homem faz a própria liberdade. Quem vive a vida procurando atalhos, conhece tudo só pela metade. Ninguém é sábio por qualquer bobagem. Há muita vida, muita longa estrada. Sábio por certo é quem tem coragem e reconhece que não sabe nada. Mas há quem viva de atalhar caminhos, levando a vida sem destino certo, pra geralmente terminar sozinho, sem ter noção do que é distante ou perto. Guardo luares, arrebóis, orvalhos, cada momento vai ficando em mim. Por isso vivo de evitar atalhos, não tenho pressa de chegar ao fim. Azar e sorte habitam o baralho, e o homem faz a própria liberdade. Quem vive a vida procurando atalhos, conhece tudo só pela metade. Ninguém é sábio por qualquer bobagem. Há muita vida, muita longa estrada. Sábio por certo é quem tem coragem e reconhece que não sabe nada. Obrigado, meus amigos. Baita abraço. Força no manso. Valeu, show de bola, Ângelo. Obrigado. E a gente convida, né, quem está assistindo aí, toda segunda-feira tu tens tua live também, né? Quem quiser assistir no teu Instagram, né? Toda segunda-feira às 20 horas e todas eu pego um tema pra gente conversar e canto bastante ali também. É bem legal, bem legal. Show de bola. Baita abraço a todos que estão convidados. Valeu, Ângelo. Obrigado. Um abração. Boa noite. Sucesso. Abraço. Graças. Valeu, valeu.
Ângelo Franco, o nosso convidado desta noite aqui no nossa live do Portal da Tradição. Que baita prosa, né? Que baita conversa. Obrigado, Ângelo, por ceder um pouquinho do teu tempo aí para conversar com a gente aqui do Portal da Tradição. Um abraço aí para a dona Ivone, né, a mãe do Ângelo, então. Obrigado pela companhia. O Marcelo Fener está comentando que momento, né? O Arnaldo, o grande Arnaldo, boa noite, tudo bem? Lucas Duarte, baita abraço e baita live. Parabéns, Ângelo e Matheus. Valeu, obrigado, gurizada. Agradeço muito aí por vocês estarem acompanhando, né? Toda a turma aí que segue o Ângelo também aqui no Instagram e a quem segue o Portal da Tradição. Aliás, convido você que ainda não está nos seguindo, né? Siga o Portal da Tradição, estamos aqui de Passo Fundo. A gente sempre divulga notícias, eventos, novidades, lançamentos musicais e esse tipo de conteúdo aqui, né? As nossas lives, já conversamos, além do Ângelo, né? Com o Capitão Faustino, já falamos com o Itacunha, Erlon Pericles, Lissandro Amaral, enfim, já um grande número de talentos aqui que a gente já conversou ao vivo aqui no Instagram. E, por certo, a gente trará mais novidades aí nas próximas semanas para vocês, tá bem? E a Rádio Portal da Tradição está online, né, no site portaldatradiçãopf.com. Você clica ali e ouve durante as 24 horas do dia o melhor da nossa música regional, inclusive com várias do Ângelo Franco, né? E amanhã, 7 horas da manhã, a gente estará ao vivo, das 7 às 10, segunda a sexta. Você que está nos assistindo é convidado a ouvir, tá bem? Obrigado, dona Ivone. Agradeço, gostei muito de estar escrevendo aqui a dona Ivone, né? Abraço, meu guri. Valeu, um abraço, dona Ivone. Muito obrigado por assistir a gente nessa noite, né? Parabéns pelo talento aí do Ângelo Franco. A Aristério também está mandando aqui outro recado, né? Valeu. Obrigado a toda a turma que nos assistiu. A gente vai encerrando por aqui. Essa live vai ficar disponível aí no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube e no site portaldatradiçãopf.com para você assistir quando quiser. Joia, pessoal? Era isso por hoje, então. Uma baita prosa hoje aqui com o Ângelo, né? Um dos grandes artistas, intérpretes, compositores do nosso Rio Grande do Sul. Um abraço, turma. Até uma próxima. A gente vai divulgar aí quando voltarmos com a live no Portal da Tradição.